É com muita alegria que nos encontramos para refletir sobre um tema que, desde os primeiros séculos da humanidade, inquieta consciências e provoca debates profundos. A questão é a seguinte: existe realmente um inferno eterno? E mais, como conciliar a ideia das penas eternas com a bondade infinita de Deus? Para responder essas questões, nesta palestra da Semana Espírita da USE Intermunicipal de Embu das Artes, nós vamos nos apoiar no capítulo 6º de o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Neste livro, especialmente neste capítulo, nós encontramos uma análise lúcida e profundamente consoladora sobre o destino das almas após a morte. Aliás, o capítulo 6º de O Céu e o Inferno, intitulado Doutrina das Penas Eternas, é um dos trechos mais significativos da obra de Allan Kardec, porque revela o caráter profundamente racional, moral e consolador do Espiritismo. Kardec analisa criticamente a ideia tradicional de um inferno de suplícios eternos, contrapondo-lhe a lógica da justiça divina, tal como compreendida pela filosofia espírita. Porque, como todos, ou uma grande parte das pessoas sabe, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica de base científica e de consequências morais e religiosas. E nesse capítulo propriamente dito, Allan Kardec vai nos propor uma releitura das noções de punição e recompensa, que rompe com a visão teológica clássica e se fundamenta na evolução espiritual. Ou seja, Kardec ele vai tratar essa questão não de uma maneira vazia ou simplista, mas ele vai utilizar-se de uma metodologia científica, trazendo ali reflexões filosóficas para poder fundamentar este assunto que nós estamos tratando aqui. Aliás, a doutrina espírita, quando se refere aos atributos de Deus, já que nós estamos falando aqui de penas eternas, ela ensina que Deus é eterno, imaterial, único, onipotente, onipresente, mas soberanamente justo e bom. Guardem isso. Deus é justo e Deus é bom. Portanto, Deus, tal qual nós o entendemos na fé raciocinada, é perfeito e não erra. Todas as suas leis, elas, por serem perfeitas, são eternas como o próprio Deus. E nós precisamos considerar isso quando nós falamos sobre a questão que envolve as penas eternas. Então, aqui nessa palestra, a gente vai tratar, basicamente, de 7 pontos para poder aprofundar um pouquinho esse tema e trazer um entendimento didático dessa questão. E esperamos que, dentro daquilo que o livro O Céu e o Inferno nos apresenta, nós não deixemos aqui pontos de dúvida. Mas, se houver alguma dúvida, não há problema, podem encaminhar depois aí, para a gente, nos comentários do vídeo que vocês verão depois, no próprio chat, e aí a gente vai, de alguma forma, procurar responder. Ou então, encaminhando um e-mail lá para a nossa USE Intermunicipal de Embu das Artes. Eu creio que nos créditos da apresentação deve ter o e-mail da nossa Intermunicipal. Mas vamos lá.
Vamos falar primeiro sobre o ponto de partida e a ideia tradicional do inferno. Kardec ele começa examinando a concepção teológica clássica, dizendo que o entendido inferno é um lugar de suplícios eternos, onde aquelas almas consideradas más, ou seja, as pessoas que cometeram uma série de equívocos durante a sua vida, entre aspas, que pecaram, conforme nos ensinam algumas religiões cristãs, elas não têm chance de regeneração, né? Estas teorias dizem o seguinte, olha, se Deus é o criador de tudo, do universo, pecar contra as suas leis é ofender o próprio Deus. E, portanto, nesta ofensa, nesta derrogação da lei, não há nenhum tipo de chance para o réu, nesse caso, para o culpado. Que primeiro ele é réu e depois ele é culpado. Julgado culpado, então, os teóricos que aceitam essa questão das penas eternas alegam isso, né? Kardec fala ainda que essa ideia ela marcou culturas, educou gerações e também provocou medo, insegurança e até revolta moral. Porque um dos objetivos, né, desta teoria das penas eternas é impor às pessoas o medo de que, se elas agirem em desacordo com as leis de Deus, se elas pecarem, elas estarão condenadas a essa irremissibilidade da pena eterna. Só que, num pensamento um pouco mais aprofundado a respeito disso, as pessoas começaram a duvidar de que isso fosse algo possível. E voltando lá, nos atributos de Deus, quando a gente os analisa, né, nós vemos que não existe essa possibilidade. Como as penas impostas por Deus, elas poderiam ser muito mais rigorosas e cruéis do que aquelas que são impostas pelos homens, né? Se na justiça humana comum, nós sabemos que aquele que é julgado, condenado, recebe uma pena de acordo com o seu delito, e depois de cumprido esse delito, ele já não leve nada mais para a justiça e é colocado em liberdade, e os homens, sendo imperfeitos, têm esta visão, quanto mais Deus, né? Então, Kardec propõe uma pergunta simples. É possível que Deus, sendo a suprema justiça e a suprema bondade, condene uma criatura sua a um sofrimento infinito por faltas sempre infinitas? Faltas finitas por quê? Porque nós estamos nos referindo aqui a uma encarnação, um momento de experiência terrestres, onde esta falta cometida, uma hora, ela se encerra. Por isso que essa falta ela é infinita e se encerra, digamos assim, dentro de um determinado momento, com a própria desencarnação, né? E como é que Deus, sendo uma justiça suprema, absoluta, perfeita, condenaria essa criatura a um sofrimento infinito? Imagine você que tem um ente querido, uma pessoa da sua consideração, ou mesmo um conhecido, que tenha cometido um delito, que tenha cometido um erro, né, sendo condenado a esta pena irremissível. Imagina uma mãe que, independente da índole do seu filho, que nem sempre é condizente com a educação que a mãe lhe deu, às vezes a mãe se esforçou ao máximo, procurou dar uma boa educação, procurou colocar a pessoa no caminho reto, mas compreendendo, né, que cada espírito é uma individualidade, trazendo uma série de necessidades e compromissos de outras encarnações, o espírito se desvia e acaba enveredando pelo caminho do crime. Imagina essa mãe na espiritualidade, ela lá gozando do chamado paraíso, do reino de Deus, na felicidade, sabendo que o seu filho está
condenado a esta pena eterna. Qualquer mãe, quero crer, que tranquilamente trocaria o seu local de privilégio nesse chamado paraíso para poder resgatar o seu filho que se encontra lá ainda perdido no equívoco, perdido no erro, né? Então, se uma mãe teria essa condescendência, se uma mãe teria essa caridade para com o filho infrator, quanto mais Deus, que é Pai de todos nós, inclusive dessa mãe compassiva, né? O segundo ponto a ser colocado, tão importante quanto o primeiro, é a seguinte questão. Um Deus que pune eternamente seria justo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se nós acreditamos que Deus é perfeito, nós não podemos atribuir a ele atos imperfeitos. Porque essa punição eterna seria resultado de uma vingança. E Deus sendo justo e Deus sendo bom, sendo perfeito, jamais se pode admitir que ele fosse capaz de se vingar daqueles mesmos que ele criou. E Kardec mostra que punir eternamente seria tão contrário à justiça quanto à misericórdia. E Kardec explica o seguinte: a justiça divina não pode ser inferior à justiça humana. É aquilo que nós comentamos há instantes atrás. Então, ninguém pode ser condenado sem a possibilidade de reabilitação. Ora, se na justiça humana, conforme nós refletimos, né, a pessoa tem um tempo em que ela vai cumprir a sua pena, e essa pena ela pode ser atenuada pelos próprios atos, pelo próprio esforço que o detido, que o criminoso, no caso, faz para poder amenizar, né, aquele seu tempo de punição, quanto mais Deus. Então, o amor infinito não se compraz com um tormento sem fim. E Deus é amor infinito. No dizer do apóstolo João, Deus é amor. É um outro atributo maior de Deus, né? O amor, ele é a essência da própria divindade. Dessa forma, a eternidade das penas não resiste nem ao exame moral e nem ao exame filosófico. E aí algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas Jesus lá no Evangelho fala que aqueles que pecaram, aqueles que erraram serão condenados ao fogo eterno, né? Existem até algumas religiões que merecem todo o nosso respeito, que têm a teoria de que o infrator das leis de Deus ele vai queimar no chamado mármore do inferno. Então, associam muito essa questão das penas eternas, o chamado inferno, ao fogo eterno. Mas nós precisamos entender, nesse ponto, que esse fogo eterno ele representa uma linguagem simbólica. Ela não pode ser literal, né? Inclusive, lá no Novo Testamento, quando aparece o termo chamado Gêena, é o local onde se queimavam, né, os resíduos, o lixo da população ali daquela cidade de Jerusalém. Então, por isso que em alguns momentos, né, é como se Jesus simbolicamente falasse que aquele que cometeu o erro, aquele que cometeu o chamado, entre aspas, pecados, né, ele vai queimar nesse fogo eterno. Mas o fogo não é material, porque o espírito ele não tem corpo físico para poder queimar. Esse é um ponto muito importante de ser considerado, né? Uma vez desencarnado, o corpo carnal ele é levado à desagregação celular, né? E se existe algum fogo que queima esse corpo, é pelos meios legais da
própria cremação, que aí é um outro assunto à parte, que não tem nada a ver com a questão das penas e recompensas futuras. Mas precisamos entender que o fogo não é material, o fogo representa uma dor moral, o remorso, o desalinho da consciência. E o remorso, olha que interessante, não é? Ele não significa, no primeiro momento, um arrependimento. O remorso ele está ligado a essa dor moral que nós falamos aqui, porque ele sempre faz com que a pessoa retorne naquele ponto em que ela falhou, em que ela errou, e ele não consegue sair dali para poder se reerguer, para poder se reequilibrar, para poder partir para a sua recuperação. E aqui surge uma das mais belas explicações espíritas. Ou seja, o inferno ele não é um local espacialmente definido. O inferno ele não é um lugar. O inferno é um estado. Prestem bem atenção nisso. O inferno é um estado da alma. E, portanto, mesmo na condição de encarnado, pela sua culpa, pelo seu remorso, né, por uma série de situações em que o ser humano se coloca, ele pode já antecipadamente estar nesse estado infernal, que não necessariamente se apresenta somente quando ele vier a desencarnar. Naturalmente, aquele que, na sua vida de encarnado, cometeu uma série de delitos, né? Crimes dos mais diversos, puníveis pelas leis dos homens ou não, ao desencarnar, ele se defrontará com a sua própria consciência, então o juízo aí, né? A própria consciência, e essa consciência culpada poderá fazer com que ele se encontre nesse estado de desequilíbrio, e aí harmonizando-se de uma maneira negativa com outros espíritos que também estão nessa condição de desequilíbrio. Esse estado, né, que a gente vai se referir quando nós falamos, né, do momento em que o espírito desencarnado que cometeu delitos graves contra si mesmo ou contra o próximo, nós não vamos citar exemplos aqui, até para não entrar no campo do próprio julgamento, mas os delitos são conhecidos por todos, né? A gente sabe aquilo que é delito e aquilo que é virtude, portanto, não há necessidade da gente falar que fulano fez isso, aquilo outro, para poder exemplificar. E nós também incidiríamos num equívoco, né? Porque, olha, a bondade de Deus é tão grande, a justiça dele é tão maior do que a nossa própria compreensão a respeito do que seja isso, que qualquer juízo de valor que nós fizéssemos a respeito de qualquer situação, de qualquer pessoa, iria contrário às próprias os próprios atributos divinos, sendo que o maior deles é a bondade, é o amor que ele tem por todos nós, né? Então, seria justo a gente falar, olha, porque o fulano pegou e fez isso, ele está condenado a essa culpa e vai ficar lá na pena eterna durante muito tempo, ou mesmo que não seja a pena eterna, no chamado umbral, porque muitos espíritas substituíram aí o chamado inferno pelo que nós temos como referência na literatura espírita como sendo umbral, e muito tempo de sofrimento. Mas só para esclarecer um pouquinho aqui, para a gente também não deixar margem de dúvida e não deixar o assunto superficial demais com relação a essa questão do estado da alma, da sorte da alma após a sua desencarnação, né? Vamos esclarecer que o chamado umbral é um estado transitório,
onde os espíritos desencarnados vão buscar o seu reequilíbrio até que tenham condição de aprenderem, de se superarem, de avançarem e de vencerem, né, as suas limitações, no sentido de que possam, mais adiante, se tornarem felizes. Porque o destino nosso como humanidade, o destino nosso enquanto humanidade é a felicidade. Deus nos criou para alcançarmos esse estado de felicidade que Jesus traduz no Evangelho como sendo o reino dos céus. Acontece que, como espíritos individuais que somos, cada um de nós vai encontrar a sua forma de alcançar essa felicidade, porque a felicidade é uma conquista do espírito e não depende de terceiros, que naturalmente podem contribuir, sim, de alguma forma, como nós podemos contribuir também com a felicidade de outras pessoas, mas não podemos garantir e nem afirmar que nós somos capazes de fazer alguém feliz ou de tornar alguém feliz, porque, segundo uma benfeitora uma vez nos falou, felicidade é patrimônio íntimo e não depende de ninguém. Então, a felicidade é esse estado de alma que Jesus se referiu como sendo chamado reino dos céus. Da mesma maneira que o inferno não é um local, não é um ambiente espacialmente definido, o reino dos céus também não é um local espacialmente definido, é também um estado de alma. O inferno ou o céu, e é isso que esse livro belíssimo, O Céu e o Inferno, vai tratar, é exatamente isso, é esse estado de alma em que o ser se encontra após a desencarnação. Num quarto ponto aqui, vamos falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Vamos lá. Ao contrário da ideia de castigo eterno, o Espiritismo apresenta um modelo de justiça que é profundamente educativo. Kardec nos mostra, primeiro, que as penas são proporcionais às faltas cometidas, jamais são infinitas. Voltando lá, se na lei humana as penas são proporcionais às faltas cometidas, quanto mais nas leis divinas. No exemplo aqui, uma pessoa que cometeu um furto, o que é um furto? Subtrair alguma coisa de alguém sem violência ou grave ameaça. Isso é o que está escrito lá na lei, ou seja, a pessoa simplesmente tirou, né? As pessoas inadequadamente ou indevidamente, ou por falta de conhecimento, falam roubou, mas, por exemplo, deixou uma bicicleta, foi num mercado, num açougue ou num outro ambiente comercial, e quando retornou, não encontrou mais a bicicleta no local onde ela se encontrava, mesmo que ela tivesse presa lá com cadeado e tudo mais, aí as pessoas roubaram a minha bicicleta. Não, mas não foi roubo, foi um furto. Um furto de uma bicicleta é grave também. Aquele que furtou prejudicou alguém. Aquele que furtou, ele cometeu um delito, né? Mas esse é um caso que vai ter lá a sua pena. Se o infrator, se aquele que furtou a bicicleta, ele for pego, ele for detido, ele vai ter que responder diante da lei dos homens pelo delito que ele cometeu. Agora, suponhamos que uma outra pessoa com uma arma de fogo ameace alguém que se encontra na rua, e aí, nesta ameaça, por qualquer motivo que seja, o infrator dispara a arma de fogo, desencarnando, ou nesse caso, matando, conforme a lei determina, a pessoa que estava sendo, neste caso, roubada, porque aí houve violência e grave ameaça.
O que acontece? A pessoa que cometeu essa infração, ela cometeu um homicídio, né? Na lei tem o nome de latrocínio, porque ao tentar roubar, ela acabou assassinando, ela acabou matando. Isso a gente, infelizmente, nos dias de hoje, tem tido muitas notícias a respeito desse tipo de crime. Suponhamos que esse infrator, que esse delinquente, ele seja também detido, ele seja indiciado, e aí os dois vão ter o seu julgamento. Aquele que furtou a bicicleta e aquele que cometeu o latrocínio. Aquele que cometeu o latrocínio, naturalmente, pela gravidade do delito, vai ter que cumprir uma pena muito maior do que aquele que furtou. Embora as duas questões sejam realmente lamentáveis, embora sejam delitos, embora sejam crimes, cada um tem o seu peso, tem a sua punição diante das leis humanas, e ainda assim, o infrator ele vai ter direito à defesa, um advogado, ele vai ter direito à redução de pena, conforme estipulado pela justiça, conforme avaliado, né, por todo o aparato legal que promover esse julgamento e tudo mais. Então, se as leis humanas têm esse cuidado, quanto mais as penas divinas. Portanto, as penas divinas, elas são temporárias, porque o sofrimento dura apenas o tempo necessário ao aprendizado. Penas divinas, elas são reeducativas, nunca vingativas. Nós precisamos nos assegurarmos, e melhor ainda, temos a certeza de que Deus nos ama. E como Ele nos ama, as suas leis têm por função nos educar, jamais vingar. O ser humano, ainda imperfeito, ainda limitado, confunde muito o conceito de justiça com vingança. Às vezes, né, aquilo que se dá o nome de justiça não passa de vingança. E a gente também tem uma série de eventos, de exemplos que poderia relacionar. No entanto, as leis divinas não têm esta finalidade de vingança. O Espírito colhe sempre aquilo que ele semeia, mas sempre com a possibilidade de reparar o mal e recomeçar. É por isso também que aí a gente vai encontrar um outro elemento que, embora não esteja de uma maneira clara nesse capítulo 6 do livro Céu e Inferno, né? Mas é importante a gente citar aqui, quando a gente fala a possibilidade de reparar o mal e recomeçar, a reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade daquele que cometeu um delito, que violou as leis maiores, reiniciar, recomeçar e reparar o mal que cometeu. Aí isso transforma completamente a nossa visão do destino espiritual. Porque a gente vai compreendendo que ninguém está condenado. Todos nós estamos em processo de evolução, né? Como falamos aqui, que o Espírito colhe exatamente aquilo que semeia, todas as ações realizadas pelo Espírito em determinadas encarnações vai resultar numa colheita mais adiante. E não é só das coisas ruins, não. As coisas boas também. É por isso que a doutrina espírita vem sempre nos estimulando, nos inspirando, né, a realizar o bem, a praticar o bem de uma forma habitual. Porque, mesmo que a gente
não fique preocupado com isso, aliás, não deve ficar muito preocupado com isso, o que vai acontecer depois, simplesmente fazer o bem pelo bem, sem esperar, porque as pessoas que acabam esperando recompensa pelo bem que fazem, enfim, normalmente esperam nessa própria encarnação, depois elas acabam se decepcionando, né? No entanto, os Espíritos nos ensinam que é importante fazer o bem, que em algum momento esse bem, ele servirá como nosso advogado, ele virá a nosso favor. Independente da gente fazer o bem medindo isso que poderá acontecer depois, porque se a gente ficar medindo, olha, eu faço bem hoje e amanhã eu já quero receber a recompensa disso, certamente vai ter mais decepção do que virtude, do que alegria, do que felicidade, né? Então, nós começamos a entender aqui que o caminho da regeneração, ela passa por algumas fases muito importantes e que precisa ser bem entendida por cada um de nós, né? Quais seriam? O arrependimento. Então, o arrependimento é o primeiro ponto, onde o espírito ele desperta para a realidade moral, ele reconhece as faltas que cometeu. Esse é o primeiro passo para a regeneração, não o remorso, mas o arrependimento, né? Por isso que João Batista falava lá no Evangelho, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento é colocar a mão na consciência, reconhecer que errou, e neste arrependimento comprometer-se consigo mesmo a não praticar aquele mal cometido e que acabou, de certa forma, prejudicando várias pessoas, ou uma pessoa, não importa a quantidade, né? O segundo ponto é a expiação. Não basta só o arrependimento. É preciso também expiar. Expiar é uma prova, são as experiências desafiadoras que vão permitir ao espírito transformar-se internamente. A expiação é a dor que purifica, a prova que educa. As pessoas têm muito temor, de uma maneira geral, das expiações, né, que são provas um pouco mais intensas, mas elas se apresentam como uma necessidade de purificação desse espírito que, em algum momento, violou essas leis maiores, que violou essas leis de Deus. E olha, Deus é tão bom que as suas leis, quando nos solicitam as expiações, nos solicitam de uma forma que a gente possa realizar, que a gente possa quitar. Nunca mais, né, do que as nossas possibilidades, nunca mais do que a nossa capacidade. Por isso que fala que Deus não nos dá uma prova, não nos coloca uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. E o terceiro passo é a reparação, a expiação, que é a dor que purifica, auxilia-nos, né, na reparação, que é o bem que realizamos para recompensar o mal que fizemos. No dizer do apóstolo Pedro, o amor, o bem, né, a caridade cobre uma multidão de pecados. E aqui Kardec é firme quando ele fala que não basta a gente sofrer. É preciso fazer o bem. E assim a pena deixa de ser castigo. Porque Deus não castiga e torna-se oportunidade de crescimento. A dor que nos chega, ela é oportunidade de crescimento. Eu abro um parênteses aqui, quando a gente fala sobre esse caminho de arrependimento, expiação e reparação, para me reportar aquela passagem do Evangelho onde Jesus tem um encontro com Zaqueu. Muita gente conhece essa passagem do Evangelho de Zaqueu, tem até uma música bonita que fala sobre o Zaqueu, que também muita gente conhece. Mas eu gosto muito de fazer essa referência, por quê? Porque Zaqueu, nesse encontro com Jesus, ele realiza exatamente essas três
fases do caminho da regeneração. Ele se arrepende, ele expia e ele se compromete a reparar. Porque vamos lembrar que quando Jesus chega lá, na casa de Zaqueu, Zaqueu que tinha se esforçado tanto para poder encontrar Jesus, Zaqueu fala para Jesus o seguinte: olha, Senhor, se alguma vez, ou se há alguém eu prejudiquei, eu me comprometo a restituir 4 vezes mais aquilo que eu ocasionei de prejuízo a quem eu levei, de alguma forma. Porque Zaqueu, ele era publicano. Publicano eram mal vistos pelos judeus porque eram os cobradores de impostos, né? Então, ninguém gosta de pagar imposto. Desde aquela época até hoje, né, o imposto sempre incomoda um pouco, porque é um recurso que, embora seja necessário para o Estado, é retirado do próprio ganho que a pessoa tem pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua aplicação, enfim, pelo seu empreendimento e por aí vai, né? Só que naquela época, muitos publicanos, eles cobravam de imposto mais do que era devido, e uma parte ficava no bolso deles. Muitos deles eram tidos como pessoas corruptas, porque eles enriqueciam também dessa forma, ao cobrar imposto, a parte que era do Estado, eles direcionavam, e a parte que eles pegavam a mais, eles colocavam no bolso. E talvez, nesse contato de Zaqueu com Jesus, reconhecendo que num ou outro momento ele pudesse ter tido esse tipo de tentação, ele fala, olha, se eu lesei alguém, eu prometo restituir 4 vezes mais. O primeiro ponto é o arrependimento, que ele se arrependeu de, eventualmente, ter cometido algum delito, algum erro. O segundo ponto é a expiação de lidar com essa situação novamente e a reparação de devolver àqueles que ele havia lesado aquilo que ele havia retirado, né? Então, não basta o arrependimento, é preciso reparar. Por isso, Kardec diz, não basta sofrer, é preciso fazer o bem. Um outro ponto muito importante, é o 6º ponto, estamos aqui nos aproximando já da conclusão da nossa palestra, são as consequências morais desta visão. Quando compreendemos a doutrina espírita, nós vamos entendendo que a doutrina das penas eternas não fazem sentido. E aí algumas certezas vão consolidando esse nosso entendimento. Ou seja, Deus não pune, educa. O sofrimento não é eterno, porque a ignorância ela é temporária, como a própria encarnação, ela é de um determinado tempo. E a justiça divina é indissociável do amor divino. A justiça divina representaria, entre outras palavras, o próprio amor de Deus. E essa justiça divina, ou essa compreensão, produz 2 efeitos poderosos, ou seja, o consolo. Que a gente encontra esse consolo porque se convence que nenhum de nós está perdido, nem individualmente, nem aqueles que nós amamos. Porque os espíritos amados que erraram encontrarão sempre um caminho de retorno. Pode demorar? Pode. Demorar sob o nosso ponto de vista, porque também quando a gente fala na relação de tempo, principalmente em estando encarnado, e o tempo no mundo espiritual, a relação é completamente diferente, né? Mas nós podemos ter uma ideia disso, da relação de tempo, quando nós falamos da própria encarnação na qual nós nos encontramos, e que o tempo passa muito rápido. Olha, nós já estamos aqui no mês de novembro, no meio de novembro, daqui
há mais 40 dias, vamos chegar ao Natal, daqui a mais 50 dias já é o ano de 2026. Parece que foi ontem que a gente estava falando no Natal de 2024 e parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Natal com familiares há 10 anos atrás, e alguns já não se encontram mais aqui encarnados, já foram para o mundo espiritual e a coisa vai passando de uma maneira muito rápida. É por isso que, né, nenhum de nós está perdido. Um outro ponto importante é a responsabilidade, porque não existe perdão gratuito que dispense o esforço. Cada um de nós é senhor do seu próprio destino espiritual, ou seja, construtores da nossa felicidade, construtores da nossa caminhada rumo ao reino de Deus. Deus nos fez o mínimo para que a gente possa um dia nos tornar o máximo, um dia para que a gente possa ser igual a Jesus. E a grande conclusão de Kardec é a seguinte: esse capítulo ele encerra com uma afirmação que resume toda a filosofia espírita. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e nenhuma das criaturas de Deus ficará para trás. Não apenas eternas, porque não há erros eternos. Apenas a longa caminhada evolutiva, na qual todos, sem exceção, alcançaremos a plenitude e a felicidade. Meus amigos, a doutrina das penas eternas, tal qual explicada por Kardec, é uma das maiores demonstrações do amor divino. Ela nos livra do medo irracional, nos consola diante da dor e nos convida ao esforço moral e consciente da própria trajetória de evolução. Que a gente possa sair dessa reflexão, dessa Semana Espírita da USE Intermunicipal de Embu das Artes, a quem nós agradecemos, a todos aqueles que nos apoiaram nesta palestra, que nos apoiaram aí para que ela pudesse chegar até você, que possamos ter essa certeza de que Deus é justiça, mas é amor. Que não há condenação. Que todos nós somos herdeiros da felicidade. Como ensina o querido Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de agora, traçar a nossa caminhada e desfrutar de um novo fim. E que cada passo que a gente dá no sentido do aprendizado, da evolução, vai nos aproximando dessa luz que brilha sobre nós e que um dia há de refletir de cada um de nós. Porque nós temos na latência, na potencialidade, essa luz que um dia há de irradiar por toda parte. Assim, meus queridos, que a paz, que o amor, que o amparo do querido Mestre Jesus possa se fazer presente na vida de todos nós. A nossa gratidão profunda a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. A Jesus, nosso Mestre, amigo, companheiro, conselheiro de todas as horas. A Allan Kardec, que nos traz o ensinamento cristalino que os espíritos ditaram por vários médiuns em diversos locais do mundo. Por essas reflexões de caráter filosófico que aprofundam o nosso entendimento. Aos benfeitores que assistem o nosso trabalho na USE, o nosso trabalho na divulgação da doutrina espírita, o esforço que a gente faz para cada dia melhorar um pouquinho mais, mas, sobretudo, o nosso profundo e grato agradecimento a você que esteve conosco nesta palestra. Um grande abraço. Que o amor do Cristo, que a bondade dele e que
a nossa amada doutrina espírita possa se fazer presente na sua vida, mas principalmente no seu entendimento. Muito obrigado.